A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexões Bíblicas. Eu sou o Misael Martins, tenho o prazer de recebê-los aqui. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e a você por estar aqui acompanhando, ouvindo também esse estudo. Tenho certeza que sua vida será impactada, abençoada e edificada por Deus. Antes de fazer a leitura, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa palavra. Senhor Deus, te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, por esse privilégio de ser transmissor da tua palavra para corações que estão, ó Deus, sedentos de receber, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem a falar, a revelação do teu Espírito Santo para hoje. Eu quero pedir a ti, ó Deus, toque nesse coração, independente do lugar e do tempo em que ele esteja ouvindo, que o Senhor possa, meu Deus, falar através de mim. Sou teu instrumento, sou teu, ó Pai amado, servo. Quero pedir a ti neste momento que o Senhor possa abrir a minha mente, a dos ouvintes também, glorificar o teu nome e que essa mensagem possa ser de edificação espiritual e que essa mensagem produza frutos, porque a tua palavra não volta vazia. Confirma as tuas bênçãos em nome de Jesus. Se você tiver condições, abra por favor sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, dos versículos 11 a 14. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O tema do estudo hoje é uma reflexão espiritual sobre uma pandemia espiritual. E nada mais justo do que iniciar esse estudo explicando esse tema que parece confuso. Todo mundo sabe, todo mundo sente na pele que nós estamos vivendo o momento, a situação crucial, a situação de crise que o Brasil e o mundo está atravessando, sem precedentes na história recente da humanidade. Esse título ele tem um significado forte por si só, e eu escolhi esse título justamente por esse significado. Nós vamos aqui hoje fazer uma reflexão espiritual sobre uma pandemia espiritual. E por que pandemia espiritual? Não estou dizendo só no sentido de uma pandemia, de uma crise espiritual, mas por si só a situação sanitária, financeira, política, enfim, a situação que nós estamos vivendo, o cenário que nós estamos assistindo, tem uma estreita relação com as verdades espirituais da Bíblia Sagrada. Tudo o que tem relevância, tudo o que tem consequência espiritual, a Bíblia fala e nós devemos falar também. Vou repetir para você compreender. Tudo o que tem relação, tudo o que tem relevância ou consequência espiritual, a Bíblia aborda e nós também devemos abordar. Pegar alguns exemplos. A criação do mundo tem relevância espiritual,
tem relação com o espiritual, tem consequência espiritual. O perdão tem relação espiritual, relevância espiritual, consequência espiritual. Crises tem relevância espiritual, tem relação com o espiritual e tem consequência com o espiritual. A pandemia é um tipo de crise, é uma calamidade. A Bíblia vai tratar de muitas calamidades, de muitas crises, sejam elas guerras, sejam elas fome, sejam elas questões financeiras, crises familiares, todo tipo de calamidade a Bíblia vai narrar, a Bíblia vai contar que aconteceu no passado e a Bíblia vai nos ensinar como lidar com esses momentos de calamidade. São outros tempos, são outras circunstâncias, mas a receita é a mesma. A Bíblia não falha. A Bíblia é atual, inerrante palavra de Deus. Entendida essa primeira parte, nós vamos agora ao texto. Qual é o contexto desse texto que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 7? O rei Salomão terminou de construir o templo e o palácio onde ele iria morar. Isso nós vemos no versículo 11. E se nós formos para capítulos anteriores, entender todo o processo de construção. No livro de 2 Reis, capítulo 5, 6, 7, também vai narrar sobre essa construção do templo. Uma construção que durou 7 anos. Portanto, Salomão termina de construir o templo é consagrado, uma festa, uma celebração é realizada, uma celebração que não fazia parte do calendário judaico normal, porque era uma data especial. Não era sempre que tinha inauguração de um templo, portanto, uma festa diferenciada. Todo Israel se reúne para uma celebração que nunca antes havia tido na história daquele povo. Portanto, Salomão segue alguns rituais, segue algumas cerimônias. Não é aqui hoje o nosso objetivo falar da consagração do templo. Mas enquanto Salomão oferece sacrifícios, Salomão ora, Salomão abençoa o povo, Deus responde a Salomão. Depois de tudo que Salomão fez, Deus aparece à noite a Salomão e responde aquilo que ele havia feito. Nós já vimos versículos antes, no capítulo 7, Deus derramando da sua glória, do seu fogo e do seu poder, quando da consagração do templo. E nós conhecemos bem a passagem que diz que nem os sacerdotes que eram consagrados por Deus estavam conseguindo se manter de pé. Nem os homens mais fortes e mais maduros espiritualmente estavam suportando a glória. Portanto, Deus se manifestou e aprovou a construção do templo. Mas aqui, a partir do versículo 11, não é mais uma manifestação visível aos homens. Deus aparece a Salomão. Deus fala com o líder. Deus fala com o chefe e aparece dizendo: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Portanto, Deus derramou fogo, Deus derramou glória e poder. Mas Deus também abriu a sua boca para falar a Salomão verdades. Verdades, lições, reflexões, que quem está no meio do fogo, da brasa e do poder não vai conseguir captar. Eu vou explicar de novo. No momento da glória, do poder e do Pentecoste, Deus não fala. Deus só faz. Salomão só foi ouvir a voz de Deus enquanto ele estava dormindo. Ou seja, quando nada estava lhe tirando a atenção, quando nada estava desconcentrando Salomão. Portanto, existem verdades de Deus que não são faladas, que Deus não fala no meio do reteté. Não estou desqualificando, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que existem momentos diferentes. Existe um momento que Deus quer balançar a igreja e tem quando Deus quer falar com a igreja. E quando Deus para Salomão no sono para falar, não é o momento de pulo sapateado, é o momento de parar e ouvir a voz de Deus. Portanto, mesmo sendo pentecostais, a nossa vida não é só fogo.
a nossa vida também é a palavra. Nós temos que parar e ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Nós temos que prestar atenção na voz de Deus. Deus está falando com Salomão num contexto de consagração, num contexto de inauguração, num contexto de festa. O templo, após 7 anos de construção, é finalmente inaugurado, é concluído. Portanto, Deus apareceu a Salomão para falar no tom de inauguração. Eu ouvi a tua oração e recebi o teu sacrifício, escolhi este lugar para casa de sacrifício. Ou seja, o seu esforço valeu a pena. Eu não vou rejeitar o templo, eu não vou dizer que não gostei. Eu gostei e tanto gostei que escolhi este lugar para habitar e lá estarão fixos os meus olhos. Mas Deus abre um parêntese nos versículos 13 e 14. Mas, na verdade, esses versículos, quando Deus fala aqui, olha só, a gente está no contexto de festa, de consagração. Deus entra no versículo 13 falando de quê? De juízo. Não. Quem olha friamente, ou quem só lê aqui rapidamente, sem aprofundar, assim, olha, mas a gente acabou de sair de uma festa. O fogo desceu na consagração do templo. Naquela época o Espírito Santo não havia se manifestado. Mas se fosse hoje, falamos em línguas, profetizamos, Deus balançou a igreja. Na noite que se sucede tudo isso, Deus aparece para falar de juízo. Qual o nexo disso? Acontece que mesmo depois de cheios da presença e do poder de Deus, nós corremos riscos. Estarmos cheios, estarmos nas nuvens espiritualmente falando, não nos isenta das nossas responsabilidades. A cabeça pode estar no céu, os pés têm que estar no chão. Deus chama Salomão, Deus suga Salomão de novo para a terra e fala: Salomão, aterriça, o fogo foi bom, mas agora eu preciso de falar com você. Aterriça, me ouve, se concentra, porque as responsabilidades continuam. Às vezes a gente erra porque a gente acha que depois de um avivamento, tudo é flores. E geralmente são depois dos maiores avivamentos que acontecem as piores quedas. Se quiser um único exemplo, eu te dou. Elias. Elias viveu o auge do seu ministério no capítulo 18. No capítulo 19, Elias vive a sua pior crise. Exatamente no mesmo dia em que fogo cai do céu, Elias foge. Portanto, em nome de Jesus, não deixe que o fato de você se sentir bem espiritualmente faça com que você descuide ou subestime a sua vida espiritual, o pecado, a tentação. Amém? Portanto, Deus aparece a Salomão e fala: Salomão, o fogo foi muito bom, o poder foi muito bom, mas agora me ouça, reflita e haja com sabedoria, porque foi isso que eu te dei. Aí, Deus diz, se eu cerrar os céus e não houver chuva, então Deus fala de juízo. Só que Deus não fala de juízo fora de um contexto. Vamos rapidinho abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 8. Versículos 32 a 40, eu vou fazer essa leitura. É uma oração de Salomão. Antes de Deus responder, Salomão orou. Deus respondeu depois que Salomão orou. Deus respondeu porque Salomão orou. Portanto, não reclame se você não tem resposta. Ora. Não questione se a resposta não veio. Ora. A resposta vem depois da oração. O nome já diz resposta. Só tem resposta para quem fala. Só tem resposta para quem pergunta. Só tem resposta para quem ora. Versículo 32. Ouve tu então nos céus e age, e julga os teus servos, condenando o injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o ímpio, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Salomão orando. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti,
e se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então dos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e torna a levá-lo à terra que tens dado a teus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu servo e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo por herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o inimigo cercar na terra das suas portas e houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica, que qualquer homem de todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga do seu coração, estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então dos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os teus caminhos, segundo vires o teu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que vierem na terra que deste teus pais, para que temam todos os dias que viverem na terra em que deste a nossos pais. Salomão orou primeiro. Versículos 13 e 14, Deus faz um parêntese para responder uma oração que Salomão já tinha feito. Deus vaticina, Deus assina, Deus confirma a oração de Salomão. Tudo o que Salomão disse em oração, Deus repetiu. Isso aqui é para quem tem intimidade e comunhão com Deus. Imagina você orar, Deus te responder exatamente do jeito que você orou. Você ora, você é tão alinhado com Deus, você é tão afinado com Deus, você é tão sensível a Deus. Isso é para quem anda com Deus. Falar a mesma língua, falar da mesma forma, a ponto de Deus simplesmente repetir o que você disse, é muita intimidade, é muita comunhão. Então Deus diz, versículo 13, se eu cerrar os céus e não houver chuva e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Percebe que quem envia a praga é Deus. Percebe que quem manda o juízo é Deus. Percebe que quem faz justiça na terra é Deus. Portanto, crises e calamidades são permissão de Deus. Pandemia é permissão de Deus. Está debaixo do controle de Deus. Em nome de Jesus Cristo, não atribua a Satanás um poder que ele não recebeu. Poder para interferir no curso da natureza, Deus é quem tem. E se Satanás faz, é porque Deus deixa. Vou repetir, poder para mudar o curso da natureza só Deus tem. E quando Ele quer, Ele permite que Satanás faça. Com Jó foi assim. Satanás teve que pedir. Satanás teve que dizer, Deus, eu vou? Deus disse, vai. E Satanás só agiu no limite que Deus permitiu. Portanto, é da vontade de Deus. É Deus. É Deus. Pandemia? É Deus. Crise? É Deus. Calamidade? É Deus. Ele está no controle. E se ele derrama o juízo, é porque tem uma causa e porque ele espera uma reação nossa. O juízo de Deus está no meio entre o pecado e o arrependimento. O juízo de Deus é o meio caminho entre o pecado e o arrependimento. O povo peca, Deus julga, o povo arrepende. Portanto, nós estamos vivendo um meio. O povo pecou, Deus está julgando, e agora resta-nos o terceiro passo. Resta-nos o terceiro passo. E qual é o terceiro passo? Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Aqui Deus está falando de um juízo contra Israel. Hoje Deus está julgando a terra. Mas eu gostaria que você, crente, não se eleve, não. Deus não está julgando só os ímpios, não. Deus está julgando os crentes também. Deus não está julgando só o mundo, não. A igreja também está sendo julgada. A igreja também está recebendo castigo. Ainda existe muita coisa a se consertar na igreja. Deus está requerendo posicionamento. E se você acha que Deus não pode castigar a igreja, eu vou te dizer o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Eu castigo a quem eu amo. Portanto, Deus castiga sim. Deus mata. Deus fere. Deus abre sepultura. Isso é forte, mas eu estou falando o que Deus faz. Não estou aumentando nada. Deus faz, Deus fere, Deus julga, Deus fulmina. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a peste, a calamidade vem sobre a terra, o posicionamento parte da igreja. Não adianta eu apontar o dedo para o ímpio e dizer, se converte, ímpio. Deus está requerendo uma conversão minha. Muda, ímpio. Deus está requerendo uma mudança minha de atitude. Deus está chamando o povo dele à responsabilidade. O avivamento começa dentro de nós e não lá fora. Não no mundo. Nós achamos que as pessoas têm que vir. As pessoas têm que mudar. Ah lá o mundo, olha como é que eles estão, olha como é que eles estão fazendo. Deus está querendo que nós olhemos para dentro de nós. O meu povo, que se chama pelo meu nome, parece repetitivo, mas não é. São coisas diferentes. Deus está falando do meu povo, o povo que eu comprei, o povo que eu adquiri. O povo que se chama pelo meu nome. O que é que significa essa expressão? Se chama pelo meu nome. O povo que leva o meu nome. Por que eu não posso dizer o povo que se chama, o povo que ora? Porque o povo só vai orar depois, não é? Então, o povo que se chama é essa a interpretação. O povo que leva o meu nome. Como é que o povo é chamado? Povo de Deus. Povo de Israel, nação eleita, igreja de Deus, povo de Deus, noiva do Cordeiro. O povo que se chama pelo meu nome, o povo que leva o meu nome, o povo que tem aliança comigo. O povo que foi comprado pelo meu sangue, leva a minha marca, leva o meu selo. Jesus disse aos discípulos, não me escolhestes vós a mim? Eu vos escolhi e vos nomeei. Nomear é mais do que escolher, porque escolheu, ele já escolheu antes. Ele não está repetindo. Eu vos nomeei, ou seja, eu vos dou o meu nome. Jesus disse depois, em meu nome expulsaram demônios. Portanto, eu vos escolho e vos dou o meu nome. Nós levamos o nome de Deus. Nós carregamos o nome de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas desse nome. No nosso DNA corre esse sangue. Povo que se chama pelo meu nome. Levar o nome de Deus não nos isenta do juízo e da responsabilidade. Primeira coisa. Levar o nome de Deus não nos isenta do compromisso de buscar a sua presença. O fato de eu ser crente, o fato de eu ser salvo, o fato de eu ser parte do corpo de Cristo não me isenta da responsabilidade e muito menos do juízo se Deus tiver de julgar. Deus não hesita quando tem que matar. Deus não pensa duas vezes quando tem que ferir. Deus não pensa duas vezes quando o juízo é necessário. E Deus só faz o que é necessário. Deus só faz o que é importante. Deus só faz o que tem propósito. Povo que leva o nome. Olha só. O meu povo que se chama pelo meu nome. Aí Deus vai dizer, orar, humilhar, buscar a face. O povo leva um nome, mas não ora, não humilha, não busca face e não é convertido. É Deus dizendo. O povo leva o meu nome, mas não se humilhou. Se é para humilhar, se ele está falando para humilhar, porque não fez. Não humilhou,
não orou, não buscou a face e não é convertido. Será que tem gente assim? Leva nome, mas não humilhou, não orou, não buscou a face e não se converteu. É crente, tem credencial de membro, tem a placa na porta, não humilhou, não orou, não buscou a face, não se converteu. Leva o nome, mas só nome, porque não tem relacionamento. Leva o nome, só nome, porque não tem comunhão. Leva o nome, só nome, porque não tem comprometimento. Leva o nome, só nome, porque não tem compromisso. Esse povo, diz Deus, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Hoje existem milhares, para não dizer milhões, de nomes diferentes de igrejas. Nomes até dos mais bizarros possíveis. Leva o nome, mas não tem intimidade com o nome. Não busca o nome, não adora o nome, só leva. Hoje é status. Levar o nome de Deus hoje é status, é posição, é fama. Artistas levam o nome, jogadores levam o nome, cantores levam o nome, ativistas levam o nome, políticos levam o nome, mas não ora, não humilha, não busca face, não é convertido. Portanto, levar o nome não significa lá muita coisa. Quando não ora, quando não humilha, quando não busca. Levar nome não adianta. Levar nome não é sinônimo de proteção. Levar nome não é sinônimo de isenção. Não existe uma redoma de vidro que nos isenta de pegar o vírus, entendeu? Se Deus tiver de fazer, Ele vai fazer. Se Ele tiver de matar, Ele vai matar. Não é porque não pegou que não vai pegar. Portanto, levar o nome simplesmente... Se você ainda está no plano abstrato, eu vou te trazer para a realidade, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de exemplo. Eu gosto de provar e justificar o que eu estou falando. O povo de Israel vai enfrentar uma guerra contra os filisteus. Nos tempos de Eli. 1 Samuel capítulo 5. O povo havia recebido um livramento de Deus sob a liderança de Samuel, no capítulo 4. O povo teve uma vitória contra os filisteus, no capítulo 4. Porque houve conserto, porque houve humilhação, e principalmente porque houve liderança. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. No capítulo 5, os filisteus vão guerrear de novo contra Israel. Só que dessa vez, não vai ser Samuel o líder. Samuel não vai ser consultado. A autoridade de Samuel, a liderança de Samuel não vai ser respeitada. Eles vão pensar que não precisa mais de Samuel, a gente já sabe o caminho. O que é que vai acontecer? O povo vai para a guerra e perde. Os filisteus não desistem, vão tentar a segunda vez. Eles vencem a batalha contra os israelitas, matam milhares de soldados, os israelitas teimosos, ao invés de voltarem e humilharem-se, buscar a ajuda de Samuel, pedir a Deus perdão pelos pecados, não! Vão enfrentar a guerra de novo. O maior erro que algum crente pode cometer na vida é querer obter resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. O pior erro de um ser humano é querer obter resultados diferentes fazendo exatamente igual. Essa frase é de Einstein, né? Eles não foram consultar a Deus. Sabe o que foi que eles fizeram? Vamos levar a arca para o arraial. Vamos levar a arca. O que é que a arca representa? A presença de Deus. A arca leva um nome de Deus. Vamos levar a arca. Vamos levar o símbolo. Vamos levar o objeto. Vamos levar o amuleto para ver se assim a gente tem resultado. Eles perderam a guerra e perderam a arca.
Portanto, levar o nome, levar a arca para o meio do arraial não significa muita coisa quando não se tem comprometimento real com Deus. Então, de duas uma, ou você conserta ou você desiste de ir para a guerra. Ou você conserta ou você fica quietinho dentro do acampamento. Ou você conserta ou você não vai passar vergonha com a arca lá e os outros depois dizer, mas é crente? Mas ele, crente, vão ver a arca e vão te ridicularizar. Portanto, leva o nome, mas tenha compromisso com o nome que tu leva. Leva o nome, mas seja fiel ao nome que tu leva. Leva o nome, mas seja fiel. Amém? Prosseguindo. Levar o nome, se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a face e se converter. Aqui nós temos uma sequência. Aqui existe uma ordem. E ordem não pode ser trocada. Na Bíblia não vale aquela regrinha da matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Na Bíblia isso não vale. Aqui isso não cabe. A ordem aqui é essa e a ordem sempre será essa. Foi Deus quem disse. Deus não disse humilhar ou orar. Não, humilhar e orar e buscar e converter. Portanto, existe uma ordem que não pode ser alterada. Então, aprenda a obedecer a ordem. Não pule as casinhas, não. Não pule as etapas, não. Humilhar é a primeira coisa que Deus quer. Humilhação. Tem gente que já quer partir para a oração. Tem gente que já quer orar. Mas primeiro tem que humilhar. Primeiro eu tenho que me quebrantar. Primeiro eu tenho que reconhecer que eu não sou super. Eu não sou mega. Eu não sou hiper. Humilhar. Deus enviou essa pandemia para humilhar governos. Deus enviou essa pandemia para humilhar empresários. Deus enviou essa pandemia para humilhar a mídia. Eu não estou dizendo no sentido de humilhar pessoas, mas o de humilhar atitudes. O ser humano se acha prepotente demais. Nós nos achamos autoconfiantes demais. Deus está nos humilhando. Deus está nos humilhando. Portanto, é o que Deus requer de nós. Olhar para nós mesmos e ver que nós somos culpados. Humilhação é reconhecer que somos culpados, que nós não temos a razão. É a coisa mais difícil que existe no ser humano. Humilhação é quebra de orgulho. Não tem nada mais caro ao homem do que o seu orgulho, do que o seu ego. Portanto, a primeira coisa que Deus exige é a mais difícil de ser feita. Deus começa pelo mais difícil, humilhar. Quem humilha, o resto é uma reação em cadeia. Portanto, dos principais itens aqui, o principal de todos é a humilhação. Humilhar e orar e buscar a face. A gente costuma confundir orar com buscar a face. Qual é a diferença? Antes de falar dessa diferença, eu gostaria de falar sobre oração. Uma pergunta só, porque de oração todo mundo sabe. Acredito. A minha pergunta é muito simples, mas é muito séria. Como? Como está a sua vida de oração? Como está a sua rotina de oração nessa quarentena? E outra coisa, não me venha com justificativa de que eu não tenho tempo. Sem essa. Vem com outra, que essa não colou, não. Como está a sua rotina de oração? Orar e buscar a face, qual a diferença? Se Deus separou, é porque não é igual. É porque não é semelhante.
Aqui Deus não está fazendo uma poesia. Em poesia que se usa muitos sinônimos. Aqui Deus está dando uma ordem. Ordem imperativa. Buscar a face é direcionamento da oração. É uma oração em outro nível. Orar, você ora pedindo carro, você ora pedindo casa, você ora pedindo apartamento, você ora pedindo casamento, você ora pedindo faculdade, você ora pedindo emprego, você ora pedindo tanta coisa. Buscar a face é uma oração. Buscar a face é uma oração. É um nível de oração. É um elemento da oração. É um passo além de quem simplesmente dobra o joelho para apresentar a Deus o dia ou para pedir uma boa noite de sono. Buscar a face. Você pode resumir em uma palavra. Quando eu digo, Senhor, eu preciso de bênção, de milagre, de vitória, a promessa, olha a promessa, eu olho para o que Deus faz. Quando eu busco a face, eu olho para quem Deus é. Moisés viu fogo na sarça, Moisés viu o mar abrir, Moisés viu serpente se transformar no seu cajado se transformar em serpente, Moisés viu água de Mara se tornar doce, Moisés viu a vitória dos amalequitas, Moisés viu fogo no Sinai. Tudo isso é para quem ora. Mas para quem busca a face, vai além. Quem ora vê fogo, vê sarça e vê mar abrir. Quem busca a face, vê a face. Quem ora tem dom de profecia. Quem ora tem dom de revelação. Quem ora prega bem. Quem ora canta bem. Mas quem busca a face tem intimidade. Não se engane, não é todo mundo que prega que tem intimidade. Hoje é muito fácil pregar com esboço de pregação à reveria na internet. Você ouve o pregador 500 vezes e decora o jeito que ele fala, as palavras que ele fala. É muito fácil. Cantar é muito fácil. Existem milhões de playbacks na internet. Mas buscar a face é um passo a mais. Um passo que nem todo mundo está disposto. Uma situação, uma decisão que nem todo mundo está disposto. Buscar a face e não as mãos de Deus. Não se até ao que ele faz, mas a quem ele é. E buscá-lo pelo que ele é. Buscar até encontrar. Buscar o que um dia se perdeu. Buscar restauração. E se converter. Olha como aqui a ordem de Deus, a lógica de Deus é totalmente diferente da minha. A gente costuma dizer que primeiro tem que converter para orar. A ordem de Deus é outra. Primeiro ora. A oração te converte. Meu Deus do céu. A gente costuma entender da seguinte forma. Eu preciso me consertar para orar. Você nunca vai orar, porque você nunca vai se consertar. Você não se conserta para orar. A oração te conserta. Entendeu? Você não se conserta para orar. A oração te conserta. Se você for esperar a consagração de obreiro para você assumir uma vida espiritual diferente, você vai ser consagrado e sua vida vai continuar na mesma. Se você está esperando chegar à honra, chegar ao departamento, cumprir a promessa para você engatar na sua vida espiritual, vai cumprir e você vai continuar na mesma. Portanto, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. A conversão é fruto de quem se humilha, de quem ora e de quem busca a face. Conversão é resultado, é consequência e não causa. Conversão é fruto, oração é semente. Portanto, só colhe quem planta, só tem fruto quem tem semente. Só é convertido quem ora.
E uma coisa interessante, se converter dos maus caminhos. Olha só, no versículo 13, Deus derrama o juízo. No 14, Deus fala, o meu povo leva o meu nome, mas não me busca. Só que aí o povo já humilhou, o povo já orou, o povo já buscou a face. E Deus ainda fala de mau caminho. Quem ora, humilha e busca a face ainda tem mau caminho? Tem. Se Deus diz que tem, é porque tem. Olha na sua vida aí que tem. Tem coisa para consertar na sua vida? Tem. Tem vício que você tem que mudar? Tem. Você não aceita, mas tem. Você não reconhece, mas tem. Tem mania que você tem que não está de acordo com a Bíblia? Tem. Tem tipo de palavra que você fala que tem que ser mudada? Tem. Tem tipo de vestimenta que você usa que tem que ser mudada? Tem. Tem tipo de reação que você tem que não pode ter? Tem. Portanto, humilhar, orar e buscar a face não elimina os maus caminhos. Santificação não é um fenômeno, não é um evento. Santificação é um processo. Aqui não diz apagar os maus caminhos, aqui diz converter dos maus caminhos. Aqui não está dizendo deletar os maus caminhos. Você não vai conseguir acabar com os maus caminhos. Os maus caminhos existem. Os maus caminhos estão aí. A tentação está aí. A internet está aí. O vício do WhatsApp está aí. A televisão está aí. Você não vai conseguir acabar com os maus caminhos, mas você consegue se afastar. Você consegue mudar a sua direção. Converter é mudar, é trocar. Converter dos maus caminhos, sair dos seus maus caminhos. Os caminhos maus continuam, mas você não está mais neles. E só tem força para sair dos maus caminhos quem humilha, quem ora e quem busca a face. O salmista diz, Senhor, expulga-me, vê se há em mim algum caminho mau, e conduz-me pelo caminho reto. Portanto, perfeitos só seremos quando Deus nos chamar à eternidade. Fora isso, temos muito que aprender e melhorar. Não existe supercrente. Desista de ser supercrente. Desista de querer ser o mega crente. Ninguém foi, ninguém é, ninguém será. Deus trabalha nas nossas fraquezas. O poder de Deus se manifesta não é na força, é na fraqueza. Não é nas qualidades, é nos defeitos. Não é nas virtudes, é nos erros. Não é nos acertos, é nos desacertos. Que nós ficamos mais suscetíveis a aprender e a sermos dependentes de Deus. Buscar a face e converter dos maus caminhos. Transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2. O que é que diz? Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não ande pelo caminho deste mundo, mas transformai-vos. Transformar de uma vez por todas? Transformou ontem e hoje já está tudo bem? Não, não, não. Transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Portanto, transformação não é um dia, transformação é uma vida. Santificação não é um dia, santificação é uma vida. Transformai-vos pela renovação do entendimento. O que é renovar o entendimento? O que é renovar? Renovar é mudar, é não parar, é não estacionar, é avançar, é crescer no entendimento. O que é entendimento? A mente. Renovar a sua mente. Gente do século XXI com a mentalidade do século XX. Antigamente eu pulava, antigamente eu era batizado, antigamente eu profetizava, antigamente eu fazia missão, antigamente, gente de hoje com a mentalidade de 10 anos atrás. Gente de hoje que a mente parou lá atrás. É renovar a mente. Renovação do entendimento. Hoje é hoje, o ontem foi ontem. O maná de ontem foi para ontem, o de hoje é para hoje, de amanhã é para amanhã. Renovar o entendimento. Não é porque eu orei ontem que eu não tenho que orar hoje. Não é porque eu orei hoje que eu não vou orar amanhã. Renovar o entendimento.
Renovar o entendimento. Não é porque eu participei da ceia no mês que eu não tenho que participar no outro. Renovar o entendimento. Todo dia é dia. Se todo dia é dia para pecado, todo dia é dia para santificação. Se todo dia é dia para Satanás lançar suas setas de tentação, todo dia é dia para eu me armar da armadura espiritual. Portanto, renovar. Converter dos maus caminhos não é dia. Converter dos maus caminhos é vida. Amém? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus também tem a sequência de agir. Só que a gente mal ora e já quer ver Deus sarar a terra. A gente quer pular umas 5 etapas aí nesse. A gente não humilha, quer orar, a gente pula etapa, a gente não busca a face, a gente não quer converter, a gente quer orar e quer ver Deus fazer lá no final, sarar a terra. Só que olha só, eu ouvirei, perdoarei e sararei. Antes de sarar a terra, Deus perdoa os pecados. Com o paralítico que desceu, né, pelo telhado foi assim. Antes de curá-lo, Deus disse, perdoados estão os teus pecados. A cura da tua alma é mais importante que a do teu corpo. Porque o corpo dissolve aqui. A alma, depois da morte, tem 2 destinos, ou céu ou inferno. Portanto, a cura da tua alma é mais importante que a cura do teu corpo. Antes de Deus sarar a terra, Deus quer sarar você. Antes de Deus tratar de todo mundo, Deus quer tratar você. Essa pandemia, como eu disse, não é Deus tratando só com o mundo. Deus quer tratar com a igreja. E com a igreja primeiro. A prioridade de Deus é a igreja. Portanto, não aponte o dedo e fala, a culpa é dele, a culpa é dela, é fulano, é o carnaval, é isso, é aquilo. Não. Deus quer tratar você. Olha para você. Examine-se você primeiro. Quando você estiver tudo bem, aí você pode olhar para fora. Aí você pode pedir a Deus para sarar a terra. Só pode clamar para que Deus venha sarar a terra quem já teve os seus pecados perdoados. Portanto, Deus quer falar com você. Não conformeis com o mundo, mas transformai o mundo? Não. Transformai-vos. Se você não é capaz de transformar o mundo, transforme você mesmo. Se você não é capaz de cuidar do mundo, cuide de você mesmo. Se você não pode abraçar todo mundo, abrace a tua alma. Cuide da tua salvação. Se atenha à sua vida espiritual primeiro. Paulo foi dar uma orientação a Timóteo, ele disse, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Antes de cuidar da doutrina, antes de cuidar do comportamento dos outros, cuide da sua vida, do seu comportamento, cuide de ti mesmo. Amém? Essa foi a primeira parte do estudo, onde nós introduzimos, falando sobre uma reflexão espiritual, sobre uma pandemia espiritual. Nós até poderemos ter outros estudos falando sobre pandemia, é claro, é óbvio que existem muitas reflexões a serem feitas, é um momento de pensar e tem muita coisa, a gente não vai conseguir reduzir tudo a uma gravação só, a uma hora só. Portanto, a gente pode ter outros momentos para falar de outros aspectos da pandemia, outros aspectos desse aprendizado. Hoje eu gostaria de falar de 4 pontos. É a segunda parte da gravação. 4 pontos, 4 lições importantes. Não estou dizendo que são as únicas ou que são as principais, mas são lições que o Espírito Santo falou no meu coração nesses tempos de pandemia e eu gostaria de compartilhar com vocês. 4 lições que nós temos de extrair da pandemia e nós temos de sair da pandemia mais fortes do que entramos. Pandemia não veio para enfraquecer. Pandemia veio para fortalecer. E quem está se aproveitando desse momento para fortalecer está sendo muito abençoado. Lição número 1. Deus quer ensinar a sua igreja a administrar o tempo. Se você reclamava que não tinha tempo para orar, Deus te deu todo o tempo do mundo. E por que você ainda não orou? Se você reclama que ainda não leu a Bíblia porque não tem tempo, Deus te deu todo o tempo do mundo. Por que você não leu? Deus está
nos ensinando, está requerendo que nós venhamos aprender a administrar o nosso tempo. É um dos nossos grandes problemas. Um dos grandes problemas da igreja é o tempo. É a administração do tempo. Tudo vem na frente da vida espiritual. Tudo é prioridade ante o reino de Deus. Tudo ocupa primazia. Quando não é o trabalho, é o açaí. Quando não é o estudo, é a pizza. Tudo é prioridade na frente da vontade de Deus. Portanto, Deus quer nos ensinar a cuidar do nosso tempo. A buscar em primeiro lugar o reino. Lição número 2, convivência familiar. Nós sempre trocamos as ordens das coisas. O ser humano é assim. A gente sempre imaginou igreja antes da família. Não, a ordem de Deus é família, depois igreja. A atenção principal tem que ser dada à nossa família. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, como é que o obreiro vai querer cuidar da igreja se a família dele está em ruínas? Portanto, Deus quer nos ensinar uma convivência com a família. A harmonia, tolerância, comunhão. Momento de crise financeira, então, requer diálogo, requer união das partes para um bem comum, para sobrevivência. Não é tempo de egoísmo mais, de isso é meu, isso é do fulano, não mexe aqui, é o meu dinheiro, é a minha roupa, é o meu quarto, é a minha vida. Agora acabou isso. Deus quer nos ensinar a união. E união com a igreja começa dentro de casa. Para eu aprender a ser unido com meu irmão, que eu não convivo, eu tenho que aprender a ser unido com quem é do meu sangue, com quem eu convivo quase que 24 horas por dia. Portanto, lição 2, convivência familiar. Jamais despreze sua família. Se você mora sozinho, não deixe de ligar e acompanhar a sua família. Se você mora com sua família, seja pai, mãe, filho, avó, sobrinho, enteado, seja quem for. Aprenda e valorize a sua família. Amém? Lição número 3. Essa pandemia quer ensinar. E Deus quer, através dessa pandemia, levantar lideranças. Lideranças. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 1 e o versículo 10. Versículo 1 de Josué 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zibidi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui tem uma coisa interessante. Prevaricaram os filhos de Israel. Prevaricaram o povo de Israel. Prevaricaram a nação de Israel. O povo pecou, porque Acã. O povo pecou, porque Acã. Milhões pecaram, porque um pecou. Acã pecou. Deus tratou o pecado de Acã como um pecado múltiplo, um pecado plural, um pecado universal. Acã pecou. Deus olhava para o arraial e via pecado por todo lado. Portanto, uma calamidade se instalou por causa do pecado de um. Pode ser um, mas todo mundo sofre. Todo mundo sofre, todo mundo aprende. Aí o povo vai para a guerra de Ai, perde a guerra. No versículo 6 a gente vê Josué rasgando as vestes, gritando, reclamando com Deus, falando, Senhor, por quê? Senhor, os povos vão olhar para a gente e falar, que Deus é esse, hein? Os povos vão olhar para a gente vai ser desprezado. Olha, Josué foi reclamar com Deus o status do povo. Josué foi reclamar com Deus o prestígio do povo. Senhor, as pessoas vão olhar para a gente, os outros povos vão falar, nossa, que povo fraco, vou lá, vou atacar. Como é que vai ficar eu? Como é que vai ficar a minha palavra? Como é que vai ficar a minha força? Como é que vai ficar a minha posição? Versículo 10.
Deus não vai responder nenhuma das queixas de Josué. Josué está lá, Senhor, a gente perdeu, Senhor, rasgando as vestes, com cinza, pano de saco, lá todo deprimido, caído das traças. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Eu estou falando assim porque tem uma exclamação aqui, então tem que falar do jeito que está escrito. Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Eu te chamei como líder? Eu te chamei como responsável do meu povo. Você vai ficar chorando, me engano? Você vai ficar aí, pandemia, né? Levanta-te. Não é a mesma coisa, né? Saudade da igreja. Levanta-te. Nessa pandemia a gente fica mais fraco mesmo, né? Levanta-te. Por que é que estás prostrado? Deus quer levantar lideranças. E se Baraque não quer, vai você. Se ninguém falou, fala você. Se ninguém fez, faz você. Se ninguém ligou, liga você. Se ninguém orou, ora você. Deus quer levantar lideranças. É nessa pandemia que os verdadeiros líderes mostram que são líderes. Quem é líder vai mostrar que é. Quem não é, tá por fora. Quem é líder vai mostrar que é. É no momento de crise. É no momento de adversidade. Não se levantava juiz em Israel em tempo de bonança. Deus só levantava juiz em tempo de calamidade. Portanto, os verdadeiros líderes só se mostram em tempos de crise. Quem é líder em tempo de bonança não é líder. É só um gestor. É só um administrador. Mas líder, para levantar um povo caído, para reverter uma situação de crise, líder. Deus quer levantar líder, não chefe. Deus quer levantar, eu não estou dizendo dirigente. Eu não estou dizendo coordenador, eu estou dizendo líder. Para ser líder não precisa de crachá. Para ser líder não precisa de chave, não precisa de nome. Deus está levantando líderes. Deus precisa de líderes. Para levantar uma geração diferenciada. Para sair dessa pandemia de um jeito diferente. Líderes. Seja líder na sua casa. Seja líder na sua parentela. Seja líder no seu trabalho. No home office ou até presencial. Seja líder na sua escola. Seja líder no convívio com os amigos. Seja líder. Deus quer levantar líderes nessa pandemia. Quarta lição. Vida espiritual em casa. Só aqui dava um estudo de umas 2 horas, né? Mas eu vou encurtar ao máximo aqui. Vida espiritual em casa. Eu quero deixar 3 referências para você. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 20. Do versículo 19 ao 24, melhor. João 4, de 19 a 24. E disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém um lugar que se deve adorar. Ou seja, a mulher samaritana está discutindo com Jesus. Onde adorar? No monte ou no templo? Discussão clássica, né? Onde adorar? No monte ou no templo? Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem... Crê-me que a hora vem que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. A hora vem, e para espanto de todos nós, a hora chegou. Não é nem no monte, nem no templo. Monte ninguém vai, templo de porta fechada. Nem no monte, nem no templo. Nem no monte, nem em Jerusalém, o lugar em que se deve adorar. Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros,
É só verdadeiro, verdadeiro. Não estou falando religioso. Não estou falando quem simplesmente leva o nome de crente. Os verdadeiros adoradores, que não são templocêntricos. Verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Não é no templo nem no monte, é em espírito e em verdade. Não é na igreja nem no monte, é em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras, crente extremamente dependente de culto, de igreja, de movimento, de reteté, de pandeiro, bateria e violão, está perdido uma hora dessa. Crente que só adora no meio dos outros, está perdido numa hora dessa. Crente que só pega na pressão, está perdido uma hora dessa. Mas os verdadeiros, é para verdadeiro. Verdadeiro adorador adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar onde estiver. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que importa não é o lugar, o que importa é a condição. É em espírito e em verdade? Pode estar dentro do banheiro. É em espírito e em verdade? Pode estar dentro do poço lá, cavando poço, trabalhando. Pode estar com a enxada na mão, pode estar com a colher de pedreiro na mão, pode estar com a vassoura, com a louça na mão. Importa que seja em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Nem no monte, nem no templo. Nós não podemos nem para o monte, nem para o templo. Mas na sua casa, dentro do seu quarto, você tem sido verdadeiro adorador? Lição da pandemia, hein? Segunda referência, 2 Reis, capítulo 4. Essa eu não vou ler, não. Eliseu encontra com a mulher sunamita. Desculpa, não é a mulher sunamita, não. É a viúva. Eliseu pergunta, mulher, o que é que tu tens em casa? Ela diz, só tenho um pouquinho de azeite na botija. Aí qual é a resposta de Eliseu? Vai aos teus vizinhos, pega vasos, muitos vasos. Vai para casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Não abra a porta para ninguém. Ninguém pode entrar. É você e os teus filhos. Na tua casa. Essa palavra nunca foi tão forte, né? Casa. Casa. Quarentena. Casa. Fecha a porta e enche o vaso de azeite. As lives, a pequena abertura que a gente tem nas congregações, as ceias, não é azeite, é vaso. Nunca foi tão importante assim essa passagem. Lugar de multiplicar azeite é dentro de casa. O teu azeite está em casa, então você vai multiplicar em casa. Aqui você pega um vaso, na outra live você pega outro vaso, o outro pregador é mais um vaso, com o pastor é um vaso. Daqui a pouco você reúne os vasos que você pegou com os vizinhos e enche. O azeite está na sua casa. Você vai encher na sua casa. O lugar de encher azeite é em casa. E a terceira referência. Atos, capítulo 2. Essa eu vou fazer questão de ler. Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu o templo em que estavam reunidos. E encheu a catedral em que estavam reunidos. E encheu a tenda. E encheu o tabernáculo. E encheu o estádio. E encheu a metrópole. Não! Veio um som de um vento e encheu a casa. O primeiro e o maior avivamento de todos os tempos não aconteceu dentro de um templo, não aconteceu numa igreja, aconteceu dentro de uma casa. Aí você vai vir com essa de que não é a mesma coisa? Se o maior avivamento de Atos aconteceu dentro de uma casa, o Espírito Santo encheu na casa, não foi no templo. Isso acende um alerta, né? Isso acende um sinal para você que está no comodismo, que está na zona de conforto. É dentro de casa.
Não sou eu apenas, mas muitos pregadores de antes e de hoje estão dizendo, afirmando e reafirmando. Não foi o tema da nossa pregação hoje, pode ser de uma pregação à frente. Deus quer e Deus prometeu, e está na Bíblia, que virá sobre o mundo um avivamento antes do arrebatamento. É bíblico. Pedro diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esses últimos dias nós estamos vivendo. O derramamento ainda não chegou, vai chegar. Vai chegar o avivamento. Deus prometeu. Eu gostaria de fazer algumas lembranças aqui. Nós estamos dentro de casa, em quarentena, não tem nem previsão para os cultos voltarem. Mas, por favor, não estou dizendo, olha, nada disso aqui, estou desprezando a igreja, o templo, mas muitas vezes a gente se apega às estruturas, a gente se apega ao prédio e esquece que a adoração não é no templo, a adoração é no Espírito. Deus não habita em templos feitos por um monte de homens, Deus habita dentro de mim. Então, onde eu estiver, eu posso adorar, onde eu estiver, eu posso ser cheio. Vamos lá? Eu vou fazer aqui algumas lembranças. Às vezes você não saiba, mas se você sabe, você vai recordar. No ano de 1920, o ano da morte de William Seymour. Quem foi William Seymour, Misael? Eu te explico. William Seymour foi o líder do avivamento da Rua Azusa. Nada menos do que ele. Um negro, não pejorativo, tá, gente? A gente está falando do movimento que a gente está vendo agora, antirracismo no mundo inteiro, então eu vou aproveitar para dizer, grandes avivamentos protagonizados por negros. Os avivamentos dos Estados Unidos contribuíram e muito para a promulgação dos direitos civis em 1961 e para o fim da segregação. Grandes avivamentos reuniam negros e brancos no mesmo lugar, em auge de segregação racial nos Estados Unidos. Portanto, eu estou juntando as duas coisas, viu? William Seymour, que era negro. Eu também sou negro. No ano da sua morte, ele que foi o líder principal do avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa foi o que impulsionou o avivamento aqui no Brasil em 1911. Antes de morrer, William Seymour entregou uma revelação de Deus. 1922. Sabe qual foi a profecia do William Seymour? Ele disse, daqui a 100 anos virá um avivamento mundial. 1922. Daqui a 100 anos virá um avivamento mundial. A gente está em que ano mesmo? No ano de 1983, Deus usou o missionário Davi Miranda em cadeia de rádio nacional e internacional para dizer, Deus levantaria 3 homens nessa nação e uma obra para a restauração da noiva do Cordeiro. No ano de 2017, Deus usou um ministro que não é membro da igreja que eu congrego, mas esteve na minha igreja, esteve dando uma palestra na minha igreja, e ele disse que Deus enviaria um avivamento sobre o Brasil, e esse avivamento começaria em Juiz de Fora. William Seymour falou de avivamento no mundo, Davi Miranda um avivamento no Brasil, e o profeta em 2017 falou de avivamento em Juiz de Fora. Ou seja, estamos no epicentro. Vai sair daqui para o mundo. Daqui para Minas, daqui para o Brasil, daqui para a América, daqui para o mundo. O Brasil ainda será um celeiro de missionários. Os templos estão fechados, mas os céus estão abertos. Os templos estão fechados, mas os ouvidos de Deus estão atentos, aguardando você dobrar os joelhos ao pé da cama para orar. Deus quer visitar você dentro de casa.
Tem crente que fala em língua na igreja, mas nunca falou em língua dentro de casa. Deus quer te dar essa experiência. Sentir a presença dentro de casa. É o mesmo Deus, é o mesmo poder. Eu poderia falar de muitos e muitos exemplos, mas o tempo não permite. Essas são as reflexões de hoje, da pandemia. Reflexões espirituais de pandemia espiritual. Deus está requerendo posicionamento, conserto da igreja. E a minha oração é para que Deus desperte você através dessa mensagem, para que você possa mudar a sua posição. Se até hoje você não fez nada na sua vida espiritual, está estaca zero, levanta-te hoje. Não é tempo de se prostrar. O susto já passou. A gente já ficou assustado, já ficamos tristes, depressivos com a pandemia. Agora é tempo de posicionamento. A igreja é forte, a igreja tem o Espírito Santo, nós somos cheios de Deus, nós não podemos nos curvar diante dessa pandemia. Eu vou orar agora e pedir a Deus para que você seja despertado. Não apenas pela minha palavra, porque não é pela palavra. Não é pela minha palavra, pela minha voz, pelo meu grito. É pelo poder e ação do Espírito Santo. Eterno Deus, te agradecemos por essa palavra. Nenhum estudo é como o outro. O Senhor tem objetivos diferentes, propósitos diferentes, alvos diferentes a atingir, e o Senhor nunca deixa de atingir os teus alvos. Como flecha na mão do valente, sou eu nas tuas mãos. E eu tenho certeza que o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem tocado e palestrado no coração de muitas vidas através dessa mensagem, e ainda tocará o coração de muitos que ouvirão essa mensagem, se o Senhor não voltar daqui a 10, 20, 50 anos. Peço a Ti que o Senhor possa tocar nesse coração, fortalecendo esse irmão, essa irmã que precisa de um renovo, de um arrependimento. O Espírito Santo é o mesmo que batiza, e o Senhor pode batizar com o Espírito Santo dentro de casa. O Senhor pode dar visão espiritual dentro de casa. O Senhor pode fazer algo sobrenatural. É tempo de despertamento por um grande avivamento que o Senhor vai derramar nessa nação, nesse mundo, nessa cidade. Essa pandemia é o prenúncio. É o vento veemente e impetuoso que está soprando. E esse vento é o vento que está trazendo o avivamento para essa nação. Ó Deus, confirma a Tua palavra. Confirma as Tuas bênçãos. Amém. Que Deus abençoe você. Nós teremos ainda muito mais estudos pela frente. Peço a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, e nós precisamos que a nossa mensagem, a nossa voz atinja outros que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.